Olá, aqui é Josemir e nessa aula nós vamos descrever a proteção stub, também chamada de stub base. E antes de descrever a proteção stub base, nós vamos definir a tradução da palavra stub, que significa literalmente toco. Portanto, stub base seria algo como toco de barra, né? Como não é um nome lá muito elegante, nós vamos definir mais ou menos isso aqui como sendo um trecho de barra ou uma proteção de trecho de barra. Mais na frente a gente vê que isso faz sentido, o porquê desse nome. Então aqui nós temos aqui duas seções de barra, que a gente chama também de base, de uma subestação de 500 kV, com o arranjo de disjuntor e meio. A gente já detalhou essa parte em arranjo de subestação, a questão do disjuntor e meio. Então vamos avaliar como deve ser conectada uma proteção num sistema de disjuntor e meio, como é que se conecta a proteção aos TPs e aos T6. Então, como exemplo aqui, essa linha que nós estamos chamando aqui de Lima 8 e vamos definir essa proteção. Então, por se tratar de um arranjo de disjuntor e meio, os T6 que alimentam a proteção, eles devem ser, no caso aqui, os T6 que devem ser utilizados, são esses aqui, o 95D21 e o 95 Lima 8, né? Como a linha sai desse trecho aqui, então, como a gente já viu esse B estando completo, o fluxo de potência dessa linha, tanto pode sair dessa barra, como pode sair dessa ou de ambas. Portanto, tem que ter TC dos dois lados, para poder alimentar a proteção. Só que no caso, como a gente já falou antes, TC adequado para a gente pegar é o TC desse lado aqui do disjuntor, com esse TC aqui, e não esse e esse aqui. E a gente já viu a razão disso, era a questão lá da zona morta, como a gente já falou. Seriam esses dois TC. O TP a ser usado, obviamente, é o TP da própria linha, que estaria localizado aqui, esse 85 Lima 8. Então, quando a linha precisar ser desligada para manutenção, por exemplo, precisa abrir, a gente precisa desligar esses dois disjuntores aqui, esse 15 Delta 2 e o 15 Lima 8. Só assim você desliga a linha. Quando as atividades são ao longo da linha, geralmente se abre essa chave aqui, a 35 Lima 8, e aterra a linha por aqui. É praxe, por uma questão de confiabilidade, o ONS pedir que, ao ser retirada a linha e ser isolada, né, e entregue às equipes de manutenção, se faça a recomposição do BEI, né, isso que a gente chama de BEI aqui. Então, a interligação, que mantenha-se a interligação entre essas duas barras. É só aí, novamente, após a gente liberar a linha, abrir os dois disjuntores, abrir essa seccionadora aqui, volta a se fechar esses dois disjuntores e esse BEI fica completo. Então, as barras ficam interligadas. Isso melhora a confiabilidade da subestação. Isso geralmente é uma exigência do ONS que se faça isso, quase sempre isso é feito. Então a linha continua liberada através dessa chave aqui, e que vai ficar aberta e aterrada, mas o BEI fica completo. Portanto, haverá circulação aqui de corrente passando por esses dois T6 aqui e por esse aqui também, naturalmente, né? Apesar da linha estar fora, mas tem uma outra linha aqui, então vai ter fluxo de corrente aqui, de uma barra para outra aqui, em qualquer sentido aí vai ter essa corrente. Só que o TP dessa linha, como ele está instalado aqui e essa linha foi desligada, então esse TP ele está desenergizado, né? Ele está instalado após a chave 8. Então dessa forma, com o TP desenergizado, ou seja, o TP está mandando tensão zero para os relés, e com esses T6 em operação, com esse BEI, com esses disjuntores fechados e esse BEI com corrente circulando aqui, a gente vai ter corrente nesse TC e nesse TC aqui. Então isso, com corrente no relé 21 e sem tensão, certamente que a impedância medida pelo relé aqui seria uma impedância nula. Claro que impedância nula a gente pode dizer de imediato que o relé de distância vai operar. A impedância, certamente o ajuste tem um determinado valor e se a impedância é nula, com certeza ele opera. Porém, nem todo relé de distância, ou pelo menos a maioria dos relés de distância, não é só o fato da impedância ser zero que ele vai operar. Eles precisam também de uma corrente de partida. Geralmente, o relé tem uma unidade de partida que pode ser uma corrente ou uma outra grandeza. Pode ser uma partida por subimpedância, por exemplo. Mas, em geral, o relé parte por corrente. Então, o que é que aconteceria aqui? Se a gente tem a tensão zero aqui na saída da linha, no TP, o TP está desenergizado, e se eu tenho corrente circulando nesses dois T6 aqui, para a proteção dessa linha, né, e considerando que essa corrente poderia ultrapassar o ajuste da proteção de distância, a partida,
Então esse relé daria trip e acabaria desligando esses dois disjuntores e desconectando o BEI, que não é o que se quer. O que se quer é que mantenha essa interligação. Portanto, numa situação dessa, o relé 21 ele tem que ser bloqueado. E esse bloqueio ele é feito automaticamente através de uma lógica, com o contato dessa chave aqui. Sempre que essa chave aqui for aberta, automaticamente a proteção de distância dessa linha ela é bloqueada, justamente para evitar esse problema. Só que na hora que você bloqueia a proteção de distância, a gente fica com um trecho energizado, porque se esse B está fechado, esse trecho aqui entre os dois T6 e mais esse toco de linha aqui que vem até essa chave, que ela está aberta aqui, mas tem tensão até aqui. Então, se surgir um defeito nesse trecho aqui, a gente, em tese, estaria sem proteção. Então, para resolver esse problema, é justamente que se implementa, né, ou se definiu, criou-se essa proteção, que é a proteção stub, que é a proteção que protege esse trecho aqui, esse pedaço de linha aqui. E essa proteção é uma função que já existe no próprio relé de distância, no próprio relé 21. Apesar da gente estar chamando de relé de distância, nós estamos falando de um relé multifunção, em que você tem diversas proteções nesse relé, né, além da proteção de distância, inclusive essa proteção stub, dentre outras. Então, desse modo, quando a chave 35 é aberta, ela já bloqueia o relé de distância, a proteção 21, né, que é o lema da proteção de distância. E como existe essa proteção, que a gente vai falar dela agora, automaticamente ao se abrir essa chave, ele bloqueia o relé 21 e já ativa a proteção stub, que é quem vai proteger isso aqui. E aí nós vamos ver como é que essa proteção funciona. Então vamos ver aqui o princípio de funcionamento dessa proteção. Então o que é que ocorre aqui? Ó? Se a gente desliga o BEI, como a gente falou, então para desligar essa linha aqui, precisamos desligar esses dois disjuntores aqui, mas a gente acabou de ver que esse trecho aqui entre essa chave 8, né, a nomenclatura aqui não é a mesma, mas entenda-se que é aquela chave de saída. Esse trecho aqui entre os dois disjuntores e essa chave aqui, se eu tiver uma falta nesse trecho aqui, a proteção de distância não vai operar, porque a gente viu que na hora que a gente abriu essa chave, que desenergizou o TP, então o relé estaria recebendo tensão zero e recebendo corrente desses T6 e fatalmente operaria. Então a proteção foi bloqueada. Então o que é que se fez aqui? Ativou-se a proteção stub, que é justamente a proteção que protege esse pedaço aqui. E ela opera justamente com as correntes dos mesmos T6 que estão alimentando o relé. Porque o TP está aqui depois da chave, como a gente viu, a proteção de distância está bloqueada. E aí, automaticamente, essa chave também ativa a proteção stub. Então, é um contato dessa chave que vai fazer com que a proteção stub seja ativada. É um contato auxiliar que entra na lógica do relé e internamente lá no relé é feito a ativação da proteção. Na verdade, essa proteção é um elemento de sobrecorrente, né, que está aqui, e ele está já com ajuste definido para um curto nesse trecho aqui, e não precisa ser uma corrente muito alta, porque ele não depende, ele aqui não depende da corrente de carga, já que a linha está desligada, ele depende só de uma corrente circulando nesse trecho. E há de se convir que uma corrente para circular aqui, uma corrente a partir de um certo valor, ela precisaria ter um curto-circuito nesse trecho aqui. A corrente certamente que o relé é ajustado para que a corrente de carga que circula aqui, ela não ative essa proteção. Ela opera verificando justamente esse fluxo de corrente, mas desde que o valor ultrapasse um determinado ajuste que é colocado aqui. E é o contato dessa chave 8 quem faz a ativação dessa proteção. Então, essa corrente que vai para o relé, que alimenta o relé de distância, o relé 21, é a mesma que alimenta a proteção stub. Então, agora nós vamos ver a lógica, como é que essa lógica funciona. Então, qual é o princípio dessa lógica? Primeiro, começamos vendo a questão da chave. Quando a chave, a seccionadora 8, aquela chave que isola a linha, ela é aberta, ela faz simultaneamente duas coisas. Ela primeiro bloqueia a proteção de distância e ela habilita a proteção stub. Veja que ela só está habilitando aqui. Ó, nessa porta aí, eu jogo um para bloquear a proteção de distância e jogo um aqui nessa porta aí e fica aguardando o quê? O elemento de sobrecorrente, que é justamente que ele irá surgir, qualquer fase que atuar, justamente naquele pedacinho de linha que ficou lá
entre aqueles dois disjuntores e justamente a chave de saída da linha, aquela chave 8. Então, se surgir uma corrente acima do ajuste, do valor ajustado, já que a proteção já está predisposta, então fatalmente vai haver o trip dessa proteção. E um cuidado que se recomenda quando se trabalha quando essa proteção é ativada, e geralmente ela sempre é ativada nesse esquema de disjuntor e meio, uma recomendação que se faz é que durante os trabalhos de manutenção na chave de saída da linha, que é aquela chave que nós identificamos aqui como sendo 35 Lima 88, se aquela chave estiver energizada, não é conveniente que as equipes de manutenção trabalhem naquela chave, porque como é o contato dela, a posição daquela chave que vai ativar a proteção stub e desativar a proteção distância, então mesmo com a linha energizada, com a chave fechada, então se alguém vai mexer, fazer algum trabalho na chave e eventualmente mexer no bloco de contatos dessa chave, então essa proteção ela pode ser ativada indevidamente e a corrente ali, naquele trecho ali, geralmente não é baixa, certamente ela já atinge o valor de picape do relé e fatalmente sairia um trip pela proteção stub e você tiraria a linha. E eu diria que isso não é nenhum absurdo. Então eu já presenciei mais de um fato desse de acontecer, apesar de que, como eu sempre trabalhei na área de proteção e controle, existia uma interação nossa com o pessoal de equipamento, o pessoal que trabalhava em manutenção de chave seccionadora, manutenção de disjuntores, e existia uma recomendação nossa para que o pessoal evitasse trabalho nessa chave com a linha energizada. Mas, vez por outra, havia mudanças de equipe, e muitas vezes a equipe nova que chegava, ela não tinha essa informação não era divulgada, e o pessoal ia mexer nessa chave, e quase sempre que mexiam lá, acontecia de haver o trip indevido, né? A linha sem ter defeito, mas com a corrente de carga. Essa chave supostamente aberta, ela não estava aberta, mas se ele mexer no bloco de contato, de modo que gire o bloco de contato dizendo que a chave está fechada, ela entra na lógica aqui e fatalmente o trip aconteceria. Então, essa recomendação que é feita para que não se faça manutenção nessa chave quando essa proteção, onde essa proteção estiver ativada. Eu diria que sempre ela é ativada. Onde tem disjuntor e meio, na linha de transmissão, essa proteção sempre ela está ativada. E pessoal, e complementando o nosso vídeo, vamos dar mais uma explicação complementar. Então nós vimos aí atrás que a proteção stub ela é ativada quando aquele toco de linha, né, que a gente, traduzindo literalmente, ele está energizado, porém com a chave 8 aberta, e pelo fato da chave 8 estar aberta, não tem, o TP fica desenergizado, e então nós somos obrigados a bloquear a proteção de distância para que não haja uma atuação indevida da proteção de distância. Porém, como a gente quer completar o BEI, a gente ativa a proteção stub para que, se houver um defeito naquele trecho ali, apareça uma corrente e a proteção atue. Dessa forma, como é que isso funciona? Quando a gente desliga a linha, primeiro a gente abre os 3 disjuntores, desliga a linha, que é o esquema de disjuntor e meio. Quando a gente desliga a linha, em seguida a gente abre a chave 8, libera a linha para o pessoal de manutenção, fazer alguma manutenção, trocar um isolador ou outro serviço qualquer. Em seguida, a gente fecha os 3 disjuntores para complementar o BEI por uma questão de confiabilidade. E aí, nessa hora, com a seccionadora aberta, eu bloqueio a proteção de distância, né, porque ela não pode ficar ativada, porque não tem tensão no TP e tem corrente ali na linha. E aí, essa seccionadora vai colocar o sinal 1 aqui, seccionadora aberta, habilitando, quer dizer, bota um aqui e bota um aqui. Aqui ele bloqueia a proteção de distância e aqui eu habilito a proteção stub. E, claro, se surgir uma corrente aqui, que para surgir uma corrente aqui teria que haver um curto naquele trechozinho, naquele toco de linha, aí com a presença da corrente seccionadora aberta, a proteção stub abre aquele BEI com os 3 disjuntores, né? Desconecta as 2 barras. Muito bem. Essa é a situação normal de operação. Mas como a gente trabalha com a seccionadora fechada, o que é que nós temos? A proteção de distância está ativada, porque aqui está a seccionadora fechada e isso aqui é 0. Ela aberta é 1, fechada é 0. Então aqui é 0. Então não tem bloqueio da proteção de distância e nem a proteção stub está habilitada, com a linha em operação normal. Então a proteção de distância está ativada, ou seja, não está bloqueada.
portanto está ativada, e a proteção stub fica bloqueada, já que a linha está em operação. Agora veja o seguinte, esquece esse da direita aqui por enquanto e vamos aqui na esquerda. Na figura da esquerda, olha, se a linha está energizada, a seccionadora 8 está fechada, né? Está aqui a corrente de carga fluindo aqui, TP tudo certinho, proteção de distância da dentro, tudo certo. Porém, se o pessoal de manutenção do equipamento vai fazer algum trabalho na seccionadora com a linha energizada e vai, por exemplo, ajustar o bloco de contatos, pode ser que ele esteja de repente sinalizando indevidamente, só quero lembrar que não é só o mantenedor mexer no bloco de contato. Se esse bloco de contato também desregular e indicar a seccionadora aberta, esse desligamento acidental também vai acontecer. Ou seja, que seja por ação humana ou por problema no equipamento, essa seccionadora de repente indica indevidamente que está aberta, que seria esse caso, está tudo funcionando normal, a linha está alimentando, tem corrente aqui, passando por aqui, beleza. Porém, ou algum problema do próprio equipamento, ou um erro humano, que alguém mexeu nesse contato, e indica para o relé que a seccionadora está aberta, embora ela não esteja, ele vai fazer isso aqui. Ele vai bloquear a proteção de distância com a seccionadora aberta e vai ativar a proteção stub. O problema é que, quando ele faz isso, provavelmente esses elementos aqui já estão atuados. Por quê? Porque tem uma corrente aqui, passando, a corrente está alimentando a carga da linha, com certeza suficiente para operar essa função. E por que suficiente? É que quando essa seccionadora está aberta, não tem corrente nenhuma aqui. Se aparecer alguma corrente aqui, vai ser um curto-circuito. Então, se bota um ajuste mínimo aí para garantir um eventual corrente aí que possa surgir, mas é o menor possível. Então, essa proteção, já com a corrente de carga, certamente ela vai operar. Então, na hora que acontece algum problema com esse bloco de contatos, ou que seja ação humana, o cara dando manutenção, vai ajustar aquele bloco de contato, mexeu no bloco e indicou posição aberta, fatalmente a linha vai sair. Vai dar um trip e vai tirar a linha. Ok? Então, o que é que a gente recomenda? Não liberar para se trabalhar nessa seccionadora com a linha energizada. Ah, mas só vou mexer no bloco de contato. Não, só que se você mexer no bloco de contato e ela indicar a seccionadora aberta, você vai tirar a linha. Então, você não pode fazer isso. Essa seccionadora só pode se mexer nela se a linha estiver desenergizada e o BEI estiver incompleto. Porque se eu desenergizar a linha e completar o BEI aqui, que geralmente o ONS exige isso, que você, mesmo tirando a linha, primeiro para tirar a linha, o que é que você faz? Desliga esses dois disjuntores e aí você desenergiza a linha. Uma vez desenergizado, você abre essa seccionadora, isola a linha e volta a fechar esses disjuntores. Por quê? Porque isso dá mais confiabilidade. Eu estou interligando as duas barras aqui. Isso é uma exigência geralmente do ONS. Só que quando você faz isso, você fica com esse trecho energizado, e se eu não tivesse essa proteção stub, eu ficaria sem proteção nenhuma aqui. Aí, por isso que na hora que eu faço isso, que abro a chave 8, ele ativa a proteção stub e bloqueia a proteção de distância, pelo motivo que eu já falei aí atrás, que é ele abrindo essa chave desenergiza o TP. Então eu preciso bloquear a proteção de distância e ativar a proteção stub. E aí, como isso aqui não tem corrente, não tem curto, mas se tiver um curto eu tenho proteção. Se eu não tivesse essa proteção, um curto aqui ia ser uma proteção remota, proteção de retaguarda que iria eliminar esse curto. E ia demorar. Então, por isso que tem essa proteção. Porém, como eu disse aqui, se você mexer nesse contato, que seja uma ação humana ou que seja por um defeito no relé, e ativar indevidamente, indicar indevidamente que a seccionadora está aberta, você vai tirar os dois disjuntores e tirar a interligação da barra. Ok? Então era essa a ideia da gente mostrar esse vídeo aqui sobre a proteção stub. E aí, se você gostou do vídeo, eu peço que você se inscreva no canal, marque o gostei, né? Ou dê o like, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, ative o sininho de notificações, e se você ativar esse sininho toda vez que eu colocar um vídeo no canal, você será avisado. E também visite o nosso site, o eletricaparatodos.com. Essa parte da proteção stub, eu tirei, é uma aula do meu curso que eu tenho lá, que é proteção e controle de linha de transmissão. Dentre vários assuntos, eu falo sobre essa proteção stub, e aí eu tirei esse vídeo de lá do curso, só para vocês terem uma ideia, né, do que é que a gente mostra lá. Então, se você tiver interesse, vai lá no meu site, e lá tem alguns cursos que pode ser do seu interesse. Inclusive esse aqui, que eu falei agora, que tem como uma das aulas a proteção stub. Ok? Até o próximo vídeo.